Épicos Marvel 2, X-Men vs Vingadores foi publicado aqui em novembro de 1991. E essa é uma história que saiu nos Estados Unidos em 87, né? Então vamos ter aquela fase bem anos 80 dos super-heróis, né? Os Vingadores, eles estão assim numa uma formação meio intermediária, assim, né? Tem um Capitão América liderando, mas tem o Dr. Druida e tal. O Thor, ele vai estar usando aquela armadura que está na fase dos ossos quebradiços dele. Tem a Mulher Hulk. E é legal que ainda tem a Mônica, né, como Capitã Marvel, né, a Capitã Marvel que todo mundo gosta, então ela participa bastante nessa edição. E essa história, pelo menos as três primeiras partes, ela é escrita pelo Roger Stern, que escreveu Os Vingadores na época. Aí só a quarta parte, o final, aí volta, fica o Tom DeFalco, porque nessa história, acho que lá pro fim teve um rolo lá de editorial que o Roger Stern não concordou e daí ele saiu. Então essa história ela foi concluída pelo Tom DeFalco. Isso vai causar ela ser meio estranha no final. E tem os desenhos do Mark Silvestre. Eu acho que isso aqui foi pouco antes dele assumir o título mensal do X-Men. Então, assim, os desenhos do Silvestre já estão bem legais nessa época, e eu acho que principalmente as personagens femininas, né, que ele trabalha bastante. A mulher Hulk dele não ficou talvez tão legal, tão bonita igual a do Burnie, mas a Capitã Marvel dele tem umas cenas do rosto, assim, são bem legais. E o lance dessa história é que caem uns pedaços do asteroide M, que foi a primeira versão do satélite do Magneto, e vai cair. O primeiro fragmento cai nos Estados Unidos, os Vingadores salvam lá o pessoal que ia ser atingido, e eles descobrem que vai cair ainda um outro fragmento lá na União Soviética, né? Então eles vão atrás e o Magneto descobre isso e também vai atrás, porque o Magneto sabe que ia ter tecnologia deles lá, do Magneto, que podia ser descoberto pelos outros e ser usado contra os mutantes e tal. Que tal o desenho do Mark Silvestre já muito legal, assim, a Capitã Marvel dele também muito bonita. É, e assim, o X-Men, o primeiro Magneto ele sai sem falar nada, porque não queria envolver o X-Men, mas eles notam, né, que o Magneto tá indo fazer alguma coisa e vão atrás, tal. E aí lá na União Soviética eles vão acabar entrando em combate tanto com os Vingadores quanto com os super soldados russos, que eram uma série basicamente de mutantes russos, assim, que também estavam atrás do Magneto, porque apesar do Magneto ter sido absorvido lá faz tempo naquele tribunal suíço e tal, o pessoal da União Soviética nunca perdoou, e os Vingadores aqui meio que contraditoriamente também acham que o Magneto ainda é um vilão e vão lá para prender o cara, e tá lá o X-Men no meio. Então essas três primeiras histórias que ainda são escritas pelo Roger Stern, elas são legais, que elas alternam assim diálogo e combate, e obviamente tem o traço lá do Mark Silvestre. Então assim são bem divertidas assim de ler, assim, esse começo assim é bem legal. Tem uma parte aqui que depois aparece o Dr. Druida escondido assim no jato do X-Men, usando seus poderes para cancelar a presença e espionar a equipe e tal. E bom, o Magneto e o X-Men conseguem fugir, só que depois o Magneto ele volta lá para ir atrás do fragmento do meteoro dele, né? E descobre que ainda tinha uma boa parte da tecnologia dele que sobreviveu, e começou a bolar, usar uma parte dos circuitos que encontrou, ele também encontra o capacete antigo dele, para desenvolver algo que poderia dominar todas as pessoas do mundo mentalmente, né? Antes ele não usava isso porque tinha o Charlie Xavier por perto lá para bloquear isso, mas essa é a fase que Xavier tá fora do planeta, tal, então ele teria liberdade disso. Ele fica meio num dilema, né? Se ele realmente se regenerou ou se ele vai usar isso que ele descobriu para conquistar o mundo. Nisso todo mundo acaba entrando em combate num cargueiro que os X-Men estavam fugindo, e um dos soviéticos lá acaba abrindo um rombo lá no navio, todo mundo começa a afundar. Mas nisso assim os X-Men eles acabam
também resgatando todo mundo, e o pessoal da União Soviética viu que estava fazendo besteira, quase matou todo mundo no navio e também desiste de ir atrás do Magneto. E aqui termina a parte escrita pelo Roger Stern, e depois entra o final, a quarta parte, que aí eu estava pesquisando assim online, encontrei um post antigo, acho que no final dos anos 90 do Roger Stern, ele comentando que a ideia dele é que nesse final o Magneto revelasse que ele continua um vilão e voltasse a ser vilão mesmo, né? Mas aí a Marvel não concordou e ele saiu fora da história. E aqui também é outro desenhista, porque eu acho que o Mark Silvestre já tinha sido abduzido para fazer o título do mensal do X-Men, né? O pessoal curtiu a arte dele aqui. Eu nem lembro se ele já tinha feito alguma coisa do X-Men antes. Então, esse finalzinho aqui, o Magneto ele vai acabar deixando ser capturado e vai ser julgado de novo. Então, assim, é uma história que já não vai ter muita ação, vai ser mais centrada no julgamento do Magneto. E acaba sendo um julgamento meio estranho, porque ele repete, na verdade, o que já tinha sido julgado antes. Acho que saiu aqui em X-Men 25, que era o julgamento do Magneto, onde ele acaba sendo não condenado pelos crimes porque eles aceitam ele como um representante de Estado, né, que seria o Estado mutante. E como esse Estado mutante não assinou nenhuma Convenção de Genebra ou coisa do tipo, ele não poderia ser punido pelas violações dessas convenções de Genebra que o Magneto fez enquanto causava guerra antes, né? Então ele vai acabar sendo solto. Tem ainda umas tretas sobre usar aqueles circuitos do capacete para tirar o preconceito contra os mutantes, não sei o que. E ele acaba interagindo mais com o Capitão América aqui no final, que ele meio que se entrega pro Capitão América, fala o que você acha, tal, coisas assim. Então, assim, a história é bem legal, só esse final que acaba ficando meio desconjuntado, né, porque muda o escritor e tal. E eu acho que também não ia dar certo pro Roger Stern colocar o Magneto como vilão, porque todo o arco dele, do X-Men até esse ponto, né, e acaba sendo um vilão emprestado do X-Men, era o Magneto se regenerando, né, ele ainda ia continuar como fazendo parte, né, dos mocinhos por um bom tempo. Nos anos 90 ele volta a ser vilão, e aí eu acho que ele sempre vai e volta, né, na fase recente lá que os X-Men estão naquela ilha lá, no paraíso e tal, ele meio que também volta a fazer parte dos mocinhos, mas nessa fase da ilha que está publicando agora, todos os vilões estão juntos, né? Então meio que tanto faz. Então assim, acho que os desenhos do Silvestre são bem legais e é uma edição bem típica de Marvel do meio dos anos 80, né? Isso aqui eu acho que, pelo que eu vi no Guia dos Quadrinhos, ele foi republicado pela Panini, eu acho que em 2015, numa edição junto com o Quarteto Fantástico vs X-Men. Mas eu gosto bastante dessa versão, nesse formatinho aqui.